Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, essa aqui é a parte prática de uma última aula que a gente organizou aqui no canal. Foi a nossa terceira aula de revisão para o PAS 1, o Programa de Avaliação Seriada da UNB para os alunos do primeiro ano do ensino médio. A última aula a gente fez a parte teórica, falando um pouco sobre energia, trabalho e também sobre potência. Se você não deu uma olhadinha, passa lá e depois vem para essa aula. Nessa aula, a gente vai resolver aqui uma questão, a questão do PAS 1 de 2020, que fala um pouquinho sobre tudo o que a gente viu até agora. Então, uma coisa que eu também recomendo, além de ver a última aula, é também ver assistir a aula de dinâmica e cinemática, porque são conteúdos que são fundamentais para você conseguir entender a questão que a gente vai resolver aqui agora, beleza? Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e também ative o sininho das notificações, para você sempre receber aqui os vídeos do canal quando eles forem postados. Uma outra coisa, temos um Instagram, dê uma olhadinha lá. A gente posta os materiais que você vê aqui na aula lá, a gente sempre avisa quando saem vídeos novos aqui no canal. Então, siga a gente por lá, para você nunca perder nenhuma novidade aqui do canal Exatas, beleza? Galera, então vamos resolver aqui a questão. Na figura anterior, lembrando que isso aqui foi uma figura que nosso professor Matheus Aguiar, do canal Física Mais, o link vai estar aqui na descrição, fez pra gente. Na figura anterior, claro, ele fez a figura, porém a questão é do PAS 1 de 2020. Na figura anterior, A identifica um bloco de rocha com 2.000 kg de massa, localizado sobre um plano inclinado a uma altura de 2,5 metros do solo. B identifica um bloco de massa igual a 4.000 kg, parado sobre o bloco na horizontal. O bloco A desliza sem atrito, então essa região aqui ela é sem atrito, vamos anotar aqui. Sem atrito. O bloco A desliza sem atrito e percorre 5 metros da face da rampa até atingir o solo. Então ele vai e percorre essa parte aqui até atingir o solo. Lembrando que essa parte aqui é sem atrito. Na transição entre o plano inclinado e o solo, não há perda de energia cinética, e o bloco A percorre 10 metros no solo até se unir ao ponto B. Então, nessa transição aqui, não há perda de energia cinética. Então, a gente vai ter a conservação da energia mecânica. Já a gente fala um pouco mais sobre isso. Beleza. É depois de uma colisão perfeitamente inelástica. Então, ele vai aqui, depois ele vai colidir com o B, ele vai acabar colidindo com os dois e depois vão sair unidos. Vai ter depois uma aula aqui no canal falando sobre colisões. Inclusive, gente, isso aqui são dois itens. A gente resolveu o primeiro deles nessa aula aqui, que é o item 92. O item 93 sobre colisões, que vai sair na próxima aula. Beleza. Depois de uma colisão perfeitamente inelástica, o solo tem coeficiente de atrito dinâmico igual a 0,1. A partir dessas informações, desconsiderando para efeito dos cálculos as dimensões espaciais dos blocos e assumindo 9,8 metros por segundo ao quadrado como valor da aceleração da gravidade, julgue os próximos itens. Então, item 92. Ao colidir com o bloco B, a velocidade do bloco A será inferior a 7 metros por segundo. Gente, o que ele quer descobrir é quando o bloco A for colidir com o bloco B. Ou seja, qual que vai ser a velocidade do bloco A nesse ponto bem aqui, quando ele for atingir. Primeiramente, a gente tem uma velocidade aqui no A. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto X. O ponto Y, que é esse carinha aqui. E o ponto Z. A gente vai analisar, galera, esses dois movimentos bem aqui. O XY e também o YZ. A primeira coisa, ele falou que nessa rampa aqui não tem atrito. Porém, ele falou que nesse chão aqui tem atrito. Beleza? Então, nesse chão aqui você vai ter atrito, só que aqui você não vai ter atrito. E ele está perguntando qual que vai ser a velocidade aqui no ponto Z. Ou melhor, ele está perguntando se a velocidade no ponto Z será inferior a 7 metros por segundo. Lembrando que o ponto Z é o ponto de colisão entre A e B. Galera, pensa comigo o seguinte. Repara que aqui para cá não tem atrito. Ou seja, não tem nenhuma força dissipativa. Aqui você não está considerando a resistência do ar, aqui você não está considerando nada. Então você vai ter a conservação da energia mecânica. Como assim? Lembra que a gente comentou na última aula sobre energia mecânica, que é a soma da energia potencial gravitacional, potencial elástica e energia cinética? É meio que seria um ponto onde vão ter todas as energias. Então, repara, nesse ponto aqui você vai ter uma energia mecânica de ar, que por não ter nenhuma força que vai dissipar essa energia, vai ser a mesma aqui no ponto Y. Então, a energia mecânica em A, a energia mecânica em X, que é o nosso ponto X, vai ser a mesma coisa da energia mecânica em Y. Vamos anotar isso aqui. Energia mecânica em X
é a mesma coisa da energia mecânica em Y. Agora, uma outra coisa que a gente tem que lembrar. Perceba, isso aqui tem altura e a velocidade desse cara aqui, como ele falou, ó, o bloco A, repara, ele falou que identifica um bloco de rocha com 2.000 kg de massa e tudo mais. E ele comentou aqui numa parte aqui do enunciado que o bloco A, nesse momento aqui, estava em repouso. E depois que ele vai acabar deslizando e vai ter assim energia cinética. Então perceba, aqui você tem energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional vai ser energia mecânica em X, justamente porque é a energia que vai estar atuando nessa parte aqui. Logo, energia potencial gravitacional, que vai ser energia mecânica, bem nesse ponto aqui. Lembre-se que energia mecânica é a soma da energia potencial gravitacional com a energia potencial elástica com a energia cinética. Perceba, nesse ponto X, energia cinética é igual a zero, porque ele está em parado. Repara, energia potencial elástica não tem, porque não tem nenhum tipo de mola. Ou seja, a única energia que vai estar aqui, ou seja, energia mecânica, vai ser igual a energia potencial gravitacional nesse ponto X, tá bom? Agora, ele vai chegar aqui no Y, e quando ele chega em Y, ele vai estar com uma velocidade. Porém, perceba, Y é o solo, então ele não tem mais energia potencial gravitacional. Agora, a energia mecânica nesse ponto Y aqui vai ser justamente a energia cinética. Perceba, energia mecânica é igual à soma da energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica mais energia cinética. Perceba, não tem energia potencial elástica no ponto Y, justamente porque você não tem mola. Então é igual a zero. Perceba, no ponto Y não tem potencial gravitacional, porque agora está no solo, não tem altura em relação ao solo. Então a energia mecânica em Y vai ser igual à própria energia cinética. Então vamos anotar aqui. PG vai ser igual a energia cinética. Pronto, vamos à nossa primeira equação. Perceba que energia potencial gravitacional, assim como a gente viu na última aula, a gente pode calcular pegando a massa, multiplicando pela gravidade e também pela altura que está o bloco. Vai ser igual a energia cinética no ponto Y. Perceba, a energia cinética no ponto Y vai ser igual a mv² sobre 2. Perceba, essa velocidade aqui é a velocidade em Y. Então, vou colocar Vy. Beleza? Galera, perceba uma coisa. Como isso aqui tudo é multiplicação, eu posso pegar essa massa que está aqui e cortar com essa que está aqui do outro lado. Corta a massa aqui, corta a massa aqui. Eu quero isolar esse Vy, porque é o cara que eu quero descobrir. Então, eu vou pegar esse sobre 2 e eu vou jogar para o outro lado. Então, vai ficar 2 vezes a gravidade vezes a altura vai ser igual a Vy ao quadrado. Eu vou reescrever isso aqui invertendo os dois. Vy ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Esse quadrado, esse bem aqui, ó, esse quadrado, eu vou passar para o outro lado como forma de raiz. Então vai ficar a velocidade em y vai ser igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Vamos lá, galera. Deixa eu apagar aqui. Ficou meio estranho aqui. Beleza. Perceba uma coisa, a gravidade pediu para considerar como quanto? Como 9,8. Então vai ficar raiz de 2 vezes 9,8. E quanto que era a altura? Perceba, a altura aqui era de 2,5 metros. Já está no Sistema Internacional de Medidas, então a gente pode colocar 2,5 metros. Perceba uma coisa, a velocidade y vai ser igual. Repara, se você pegar 2, e você multiplicar por 2,5, dá 5. 5 vezes 9,8, se você usar essa calculadora ou fazer na mão, você vai encontrar que isso dá exatamente 49. Ou seja, 2 vezes 9,8 vezes 2,5 é 49. E raiz de 49 a gente sabe quanto é. Velocidade y é igual a raiz de 49, que é 7. 7 o quê? Metros por segundo. Galera, acabamos de resolver a questão. Perceba que a velocidade em y é igual a 7 metros por segundo. Se a velocidade y é igual a 7 metros por segundo e eu sei que aqui vai ter atrito, se tem atrito, vai perder um pouco dessa energia cinética, ou seja, vai perder um pouco de velocidade. Logo, aqui no ponto Z, a gente sabe que a velocidade do bloco A vai ser menor que 7. Então o item vai estar correto. Porém, você aqui está estudando para o PAIS. Então, se você está estudando para o PAIS, é legal que a gente consiga descobrir qual que é a velocidade aqui no Z. Então, vamos calcular a velocidade em Z. Tem várias formas de você fazer isso, tá bom? Uma que eu vou fazer, galera, é através da variação da energia mecânica.
tentando calcular o trabalho da força de atrito, tá bom? Então é o seguinte, agora perceba que se aqui tem atrito, é porque você não vai ter a conservação da energia mecânica. Então a energia mecânica aqui, ela vai ser diferente da energia mecânica aqui. Porém, tem um teorema que a gente tem que saber, que é que o trabalho, isso aqui tem aqui no canal, galera, lá na aula de trabalho que a gente fez. Uma coisa que tem que saber é que o trabalho da força de atrito é igual à variação da energia mecânica. Então, se você pegar a energia mecânica final e subtrair da energia mecânica inicial, você vai encontrar o trabalho da força de atrito, que é a força dissipativa. Então, isso é muito lógico, né? Porque se eu pegar a energia mecânica final menos a inicial, eu vou ver o quanto de energia que foi tirada. Ou seja, quem vai dissipar essa energia é a própria força de atrito, em forma de trabalho, que é energia. Então, perceba, a gente pode calcular o trabalho da força de atrito através da variação da energia mecânica. Energia mecânica, a gente viu que é a soma de todas as energias. Repara, aqui não tem energia potencial gravitacional em nenhum desses dois pontos. Perceba também que não tem potência elástica, porque não tem mola. Ou seja, nesses dois pontos, a única energia mecânica que está atuando é a energia cinética. Ou seja, nessa situação aqui, o trabalho da força de atrito é a própria variação da energia cinética. Galera, perceba, a energia cinética tem velocidade dentro disso aqui. Ou seja, a gente pode tentar usar essa fórmula para calcular a velocidade aqui em Z. Vamos fazer isso? Vamos lá. Trabalho da força de atrito é igual à variação da energia cinética. Perceba, energia cinética, galera, é energia cinética final menos inicial. Então vamos anotar aqui. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Trabalho da força de atrito. Galera, eu falei pra vocês que trabalho é trabalho de uma força. Então vamos supor que você pega, sei lá, uma força F. Lembra da força F? Então seria trabalho da força F é igual a força F vezes deslocamento. Trabalho da força X é igual a força X vezes deslocamento. Trabalho da força de atrito é igual a força de atrito vezes deslocamento. Agora tem um porém também. Galera, só vou rapidinho, vou pausar aqui a aula e eu já volto. Então, pessoal, o trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes o deslocamento. Então, só que aí eu falei pra vocês na última aula que tem um porém. Também tem uma coisinha que tá faltando, que é o cosseno do ângulo. Galera, uma coisa. Cosseno do ângulo. Ficou um pouco apertado, mas deu pra entender. Uma coisa, tenta pensar aqui comigo. O bloco A, ele tá indo pra cá, nessa direção. Então, o deslocamento dele tá sendo aqui. Concorda comigo? Só que aí tem uma coisa, a força de atrito, nesse caso aqui, ela vai estar sendo contrária ao movimento, nem sempre é contrária ao movimento. Quando você anda, por exemplo, a força de atrito, ela está se te favorecendo, é por isso que você consegue andar. Já a gente fala um pouco mais sobre isso. Então perceba, o deslocamento está para essa direção que eu estou apontando aqui, está para a direita. Só que a força de atrito está apontando aonde? Para a esquerda. Nesse caso está sendo contrária ao movimento, gerando resistência. Ou seja, galera, perceba, o deslocamento está para cá, força de atrito está para cá. Lembra que cosseno do ângulo formado é entre a força e o deslocamento. Percebe que aqui é um ângulo de 180. Se você for analisar, cosseno de 180 é igual a menos 1. Galera, lembra que eu falei na última aula que é mais ou menos a força vezes a distância? Por que esse mais ou por que esse menos? Eu falei para vocês que menos é quando a gente tem um trabalho que é resistente. Tenta pensar aqui comigo. Trabalho resistente é aquele trabalho em que a força está sendo contrária ao sentido do movimento. Ou seja, sempre que a força for contrária ao sentido do movimento, repara, eu vou ter uma força F aqui, essa força é contrária ao sentido do movimento. Perceba que gera um ângulo de 180. Ângulo de 180, cosseno igual a menos 1, por isso que ficaria mais ou menos a força vezes a distância, por conta desse cosseno, tá bom? Fica a dica pra você. Então, é o seguinte, galera, mais ou menos, então, ó, força de atrito vezes a distância vezes menos 1 vai ser igual a energia cinética final. Perceba, a energia cinética final é massa vezes a velocidade aqui no ponto Z, tá? Então é Vz ao quadrado sobre 2 menos energia cinética inicial, que é massa, vezes a velocidade em y. Perceba que a gente está querendo pegar energia cinética inicial, que é energia cinética lá em y, ao quadrado, sobre 2. Então tá, galera, perceba, como é que a gente calcula força de atrito? A gente viu isso ao longo das últimas aulas. Força de atrito
A gente calcula pegando o mi e multiplicando pela normal. Lembre-se que a gente tenta calcular, FAT, a gente calcula o FAT máximo, tranquilo? Ou FAT dinâmico. Você não consegue calcular uma força de atrito qualquer. Você tem que pensar. Tem aula aqui no canal, força de atrito, vai estar aqui na descrição também, junto com o canal do Matheus Aguiar. Então pensa comigo aqui o seguinte, força de atrito, percebe que aqui está se movimentando. Se aqui está se movimentando, o FAT é dinâmico. Se o FAT é dinâmico, vai ser FAT dinâmico vezes mi dinâmico vezes a normal. Repara comigo, se eu pegar aqui o bloquinho, repara que não tem movimento para cima nem para baixo. Ou seja, nesse caso, as forças que estão atuando na vertical, elas se anulam, porque não tem movimento na vertical. Qual que são as duas forças que estão na vertical? Peso normal. Ou seja, se elas se anulam, significa dizer que o peso ele tem que ser igual a normal. Logo, seria Fat dinâmico vai ser igual a Mi dinâmico vezes a normal, Fat dinâmico vai ser igual a Mi dinâmico vezes o peso. Peso é massa vezes a gravidade. Então, vamos deixar bem aqui. Então, vamos lá. Vai ficar, então, vamos colocar aqui. Receba que Fat é Mi dinâmico vezes massa vezes gravidade vezes deslocamento. Eu vou pegar esse menos 1 e colocar aqui na frente, tá? Com menos. Vai ser igual. Repara que aqui, galera, eu posso colocar esse massa sobre 2 em evidência, porque são dois caras aqui que a gente está subtraindo. Eu posso colocar esse massa sobre 2 em evidência, fator comum em evidência. Massa sobre 2, que multiplica. Perceba, para que a gente consiga obter isso aqui, eu tenho que pegar massa sobre 2 e multiplicar por quanto? Por VZ ao quadrado. É apenas isso aqui que falta. Para a gente conseguir ter esse carinha aqui de novo. Essa é a ideia do fator comum em evidência. VZ ao quadrado menos. Agora, para que a gente consiga ter esse carinha aqui de novo, a gente tem que ter o quê? O VY ao quadrado. Tranquilo, galera? Perceba uma coisa. Eu tenho massa aqui, eu tenho massa aqui. Eu posso cortar as duas massas. Corta aqui, corta aqui. Perceba uma outra coisa também. Esse 2 aqui que ele está dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Portanto, vai ficar menos. Repara que o Mi dinâmico, galera, a gente sabe quanto é que é. Ele falou no enunciado. O Mi dinâmico aqui, ele é igual a 0,1. Ó. Coeficiente de atrito dinâmico é igual a 0,1. Então, vamos anotar isso aqui. Menos 0,1 vezes, repara, ele está querendo a gravidade, 9,8, vezes o deslocamento. Quanto é que vale o deslocamento, galera? Perceba que ele falou que vai deslocar 10 metros. Vezes 10, vezes agora o 2, que a gente passou para o outro lado. Vai ser igual a VZ ao quadrado menos... Quanto é que vale VY, galera? A gente calculou a velocidade no ponto Y. É 7 metros por segundo. Ou seja, menos 7 ao quadrado. Perceba que esse menos 7 ao quadrado vai dar a mesma coisa que menos 49. Eu passo esse menos 49 para o outro lado como mais 49. Então vai ficar menos 0,1 vezes 9,8 vezes 10 vezes 2 mais 49. Vai ser igual a VZ ao quadrado. Galera, caso você faça as contas aqui, ó, caso você faça isso aqui, vai dar igual... Deixa eu até conferir aqui que eu fiz os cálculos aqui. Fiz uma colinha aqui, galera. Vai dar igual a menos 19,6. Mais 49, que vai ser igual a VZ ao quadrado. Caso você consiga fazer a operação dos dois aqui, você vai encontrar 29,4. Vai ser igual a VZ ao quadrado. Esse quadrado aqui está colocando aqui como expoente, passa para o outro lado como raiz. Portanto, vai ficar VZ... Eu vou só trocar aqui os dois lá para ficar mais fácil a gente conseguir ler. Vai ser igual a raiz... Opa! Vai ser igual a raiz de 29,4. Galera, isso aqui dá aproximadamente 5,4 metros por segundo. Então perceba, a gente calculou a velocidade aqui no ponto Z, que é 5,4 metros por segundo. Então repara, 5,4 metros por segundo, de fato, é inferior a 7 metros por segundo, portanto o item está correto. Mas lembre-se que você conseguiria ter feito isso aqui tudo apenas com... Deixa eu colocar um pouco menos grosso, está muito grosso.
Você conseguiria ter feito isso aqui tudo e evitar todos esses cálculos bem aqui, sabendo que energia mecânica, sabendo que energia cinética isso foi uma alteração. A partir desse ponto aqui, para esse, isso foi uma alteração, se diminuindo. Porque aqui tem atrito. E o atrito é dissipar parte dessa energia cinética. Ou seja, dissipar parte dessa velocidade. Então você consegue resolver esse item calculando apenas a velocidade aqui em y, sabendo que aqui tem atrito. Porém, como a gente está estudando para o PAIS, a gente resolveu tudão. Beleza? Galera, então é isso. Se preparem para as próximas aulas aqui no canal. Vamos postar também algumas aulinhas aqui resolvendo questões. E vai ter uma live com o nosso professor Matheus Aguiar. Tranquilo? Valeu, galera. Forte abraço. Fiquem bem. Bons estudos. Te vejo no vestibular. Tamo junto, galera. Valeu!